E aí? A gente veio no restaurante de comida coreana que começou, foi antigo, a nossa sogra, sei lá, umas 2 vezes no mês. A gente pediu hoje tteokbokki. Eu chamo de gyoza, mas é mandu, frango frito, frango agridoce e óbvio, Jéssica pediu cerveja, gente, cerveja, frango frito. É a melhor É muito gostoso, dá pra entender assim, a gente ama adoramos. E dá pra entender porque eles comem tanto com cerveja. Maravilhoso. E o tteokbokki, se tu é coreaneira e tu pensa, nossa, tteokbokki deve ser muito gostoso, multiplica por 1000. É muito. Pegam aí, eu quero ver. Quero ver acontecendo. Eu não consigo vir aqui e não comer. Mas primeiro É uma das coisas mais difíceis de pegar. é bem escorregadinho, mas é tipo. Vamos lá. É tipo uma massinha. Eu já não sei pegar sushi, mas eu tenho Apimentadinho? Bom. uma massinha, tá vendo? Tem oportunidade de prova do cozinho. É tipo assim, sei lá, isso aí é indescritível. Oi, gente. Então, esses dias têm sido meio estranhos, porque sabe quando tu tá com uma energia meio estranha, meio pesada? E daí parece que, como um efeito dominó, várias outras coisas começam a aparecer no meio do caminho e várias outras coisas pesadas começam a acontecer e tu fica, cara, tem que alguma coisa puxar a outra, assim. Eu não acredito muito em causa e efeito, às vezes, mas nessas horas eu super acredito, porque se eu penso, nossa, por que isso aconteceu comigo? Ou, de novo isso acontecendo comigo? Ou tô me sentindo assim de novo? Parece que vem uma enxurrada de coisas parecidas e acontece de novo. Com isso, eu queria dizer que eu tô lendo um livro, o nome dele é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro veio bem a calhar, porque ele fala justamente sobre isso, sobre tu te quebrar aos poucos e tentar reformular um novo eu. Mas quebrar mais questão de pensamento, de atitudes, mas ele foca muito assim em tu alterar a tua parte interna primeiro, pra depois mudar o teu externo, né? E nesse livro eu achei muito interessante porque ele disse que uma das coisas mais difíceis é tu mudar internamente, mudar teus sentimentos, tuas emoções. E a gente sempre que... Ai, peraí que tem um cachorro latindo aqui. Enfim, mudei de cômodo, vamos ver se melhora. Sim, eu tô sentada no chão. Tô assistindo muito dorama, eu acho. As pessoas sempre sentam no chão nos doramas, então é isso. Mas voltando ao assunto do livro, lendo esse livro eu percebi que eu tenho muitas limitações internas, no sentido de que uma das coisas que o livro fala é que a gente sempre tá buscando uma coisa externa pra não prestar atenção nas coisas internas. Se eu tô triste, eu sou uma pessoa que eu tenho uma probabilidade muito grande de comprar alguma coisa. Eu curo minha tristeza comprando. E por muitos anos foi assim, inclusive eu era muito consumista. Se eu tô triste, geralmente eu vou treinar ou eu vou correr. Só que isso são coisas externas, ou seja, coisas fora do meu corpo pra me suprir e não querer entender esses sentimentos que eu tô sentindo, entende? Então, no livro ele fala muito sobre a gente tentar entender
de onde vêm esses sentimentos. Por exemplo, se tu ficou triste por causa de uma coisa, por que será que tu se sentiu assim? Por exemplo, eu sou uma pessoa que geralmente quando eu sinto raiva, e isso é uma coisa muito difícil pra eu admitir, eu fico cega pela raiva e eu começo a pensar que tudo na minha vida dá errado porque eu sou uma pessoa azarada. Tipo assim, tô com raiva quando tem uma coisa, sei lá, no meu trabalho, e daí vai um efeito dominó de várias coisas que eu começo a pensar que já deram errado, que foram do passado também, e eu trago tudo isso à tona e fico me culpando e me roendo de raiva. E isso tá errado. Porque daí, ao invés de eu pensar no porquê que eu tô assim, eu vou lá e, sei lá, busco coisas materiais que vão me dar um resquício de felicidade e depois simplesmente não vão mais fazer sentido pra mim, sabe? Então, no livro ele fala sobre a gente tentar entender o porquê que a gente se sente assim. E uma dessas coisas é anotar, escrever, entender, enfim. E escrevendo, entendendo, eu percebi que eu me sinto assim, frustrada quando eu sinto raiva, porque há anos atrás me foi colocado na minha cabeça que eu não fazia nada certo, que eu não entregava nada direito, que eu não ia até o fim quando eu me comprometia com alguma coisa. Então, quando uma coisa sai fora do controle, eu me puno por não conseguir, entende? Só que assim, se a gente sair do mundo, ir pro espaço e olhar de cima, a gente é um pontinho de areia. Nem isso, sabe? E esse livro me fez refletir muito, assim, porque hoje era um dia que eu tava, assim, super... Ai, as coisas estão dando errado, e daí vai ser por causa disso e disso. Aí eu, não, peraí, eu tô fazendo os mesmos movimentos que eu sempre faço quando as coisas dão errado. E tá tudo bem se dá errado. Bola pra frente, tentar de novo, vida que segue. Só que é muito difícil pensar assim, né? Que a gente não controla as coisas. E pra mim, principalmente, porque eu sou irmã mais velha e na minha família isso também é uma coisa, entendeu? Uma coisa puxa a outra, é uma coisa interna minha. Na minha família eu sempre fui o apoio, tipo, pros meus pais, pra minha irmã, enfim. Então, eu sempre tive o controle das coisas. Então, quando as coisas na minha vida pessoal fogem do controle, pra mim não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. Então, eu me sinto extremamente frustrada. Isso é assim quando tu começa a tentar te entender. E esse livro tá me abrindo os olhos, assim, pra muitas coisas, sabe? Porque realmente a gente busca muito do externo, quando a gente deveria buscar o interno e se auto-entender, sabe? Eu acho que autoconhecimento vai muito além de trabalho, de vida externa, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente fala de autoconhecimento muito focado em quem a gente quer se tornar, mas e quem a gente já é internamente? Como é que fica esse ponto? Não sei se eu consegui me expressar, mas internamente como é que a gente tá hoje, sabe? Não quem a gente quer ser, mas hoje. Porque a gente tem que mudar, quebrar. O nome do livro é, né? Quebrar o hábito de ser você mesmo. A gente tem que quebrar esse hábito hoje pra se tornar alguém no futuro. Mas a gente primeiro tem que entender quem a gente é hoje. E eu realmente penso que talvez esse ponto de eu estar meio estranha, assim, também, é porque eu tô me quebrando, entender de novo, só que com uma outra visão. Não com uma visão do que as pessoas esperam de mim, mas uma visão, assim, me olhando no espelho. Eu sou uma pessoa muito emotiva, já tô com vontade de chorar. Me olhando no espelho, pensando quais são os teus sentimentos. O que tu pensa de ti mesmo? Quando tu tá sozinha contigo, quem tu acha que tu é? Eu acho que são essas perguntas que eu tô fazendo pra mim ultimamente, sabe? E tem me deixado bem desestabilizada, assim, mas ao mesmo tempo curiosa pra descobrir quem que eu quero construir, sabe? Eu acho que é uma reflexão que vale a pena fazer de vez em quando. A gente temos mais um treino de longão. Não sei se vai dar pra escutar, porque tem bastante vento. Jéssica tá bem preocupada, porque hoje tem muito sol. E aqui, como eu já falei, o sol de uma pessoa não brinca pra ser quente. 5h34, mas tá lindo. Hoje eu tinha 16 quilômetros, mas eu acho que eu não vou fazer, porque
Ainda estou sentindo um pouquinho de dor na minha canela. É a vida, né, gente? Porque tenho, como eu comentei, um objetivo, mas às vezes não é sempre que a gente consegue como a gente quer. E tá tudo certo. Acho que às vezes a corrida ensina muito isso também, né? De que não é sempre como a gente quer, não é sempre como a gente espera. E tá tudo bem. A gente tem que ser feliz até quando não é dessa forma. E é isso. Vou fazer 12 quilômetros hoje. E vou começar logo porque o sol já tá quente e vai esquentar bastante hoje, eu acho. Vou lá. Gente, pra falar, hoje acho que é dia 15 de setembro. O sol de João Pessoa já virou um sol diferente. Já tá diferente, já tá mais quente. Bizarro. Estamos em setembro, pra ver novembro. Novembro aqui é um sol pra cada cabeça. Por isso que eu tô treinando leve hoje. Só Jesus. Gente, vamos lá, não sei se esse vídeo vai ficar bom com áudio, porque tem bastante vento aqui na praia, mas eu senti que eu precisava compartilhar uma coisa com vocês. Eu sou uma pessoa que quando eu tô correndo, é uma meditação assim pra eu correr, sabe? Um momento que eu paro pra pensar em muitas coisas da minha vida. Como eu comentei com vocês até essa semana, eu tô lendo um livro que é sobre tu se reconstruir, né? Numa pessoa que tu acredita que tu merece ser. Só que muitas vezes na vida a gente é injustiçado por pessoas, por situações, e a gente acaba deixando essas coisas vencerem muitas vezes. Eu deixei essas pessoas muitas vezes me vencerem, situações que eu achava que eu não conseguiria contornar. Eu deixei elas vencerem e às vezes tu se dá conta de que não vale a pena tu deixar essas pessoas tirarem coisas de ti, tirarem às vezes até um pouco da tua alma e espírito sem lutar, sabe? Porque eu vou dar o meu exemplo. A partir do momento que eu entendi que na verdade o problema era eu, porque eu deixava essas pessoas fazerem o que elas queriam comigo, eu deixava as situações se tornarem horríveis e difíceis de viver, sabe? Quando eu entendi que o problema era eu, sabe? Quando eu parei de me vitimizar e achar que todas as coisas da vida aconteciam porque a vida era cruel só comigo. Porque a vida não é cruel só comigo ou só contigo, ela é cruel com todo mundo. E quando tu entende que às vezes, quando eu entendi que eu era o problema, mas que, por incrível que pareça, eu também era a solução, foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque eu bati no peito, assim, eu lembro que foi um momento muito decisivo da minha vida, que eu falei pra mim mesma, eu não vou mais deixar ninguém tirar nenhum pedaço, centímetro, milímetro da minha alma, paz e espírito, sabe? Porque a partir do momento que eu percebi que todas as vezes que eu me sentia mal, ou me sentia ansiosa, ou qualquer coisa do tipo, ou alguma coisa dava errado, eu me passava algum tipo de, às vezes até prescrição médica, eu começava a tomar remédio, ia procurar coisas externas, sendo que eu devia olhar internamente, sabe? Como é que eu posso contornar essa situação? Como é que eu posso viver de outra forma? Como é que eu posso sair de onde eu tô e de onde não me agrada, sabe? E quando tu começa a procurar soluções, é como se uma chave fosse virada e uma porta fosse aberta e tu pensa, poxa, mas se pra isso eu achei uma solução e consegui sair, eu também vou conseguir achar uma solução pra isso eu conseguir sair também. Porque, às vezes, eu vejo que a nossa sociedade, ela quer criar indivíduos, pessoas fracas, que não podem ver um problema dando errado em nossas vidas, que na primeira oportunidade elas desistem. E eu era uma pessoa assim. Na primeira oportunidade que alguém falava comigo como eu não gostava, na primeira oportunidade que
meus pais não acreditavam em mim, que as pessoas não acreditavam em mim, ou que elas não eram como eu achei que elas deveriam ser, eu desistia e eu ficava braba e tudo na minha vida começava a ser ruim por causa disso. Mas a partir do momento que tu entende que o sofrimento, ele infelizmente faz parte da nossa vida, e claro que tipo, existem níveis de sofrimento e alguns sofrem mais do que os outros, mas tem um certo ponto que todo mundo sofre, entende? Todo mundo tem sua luta. Sempre é uma coisa que eu aprendi assim e que eu levo pra minha vida. Todo mundo, nesse exato momento, tá passando por uma luta interna, sabe? A pessoa que fala mal de ti, o teu chefe do teu trabalho que te humilha. Eu sei que é difícil e eu até hoje às vezes tenho que estimular isso dentro de mim pra entender. Mas todo mundo tá com uma luta, todo mundo sofre. Só que tu escolhe o quanto tu quer sofrer, sabe? O ponto é que tá todo mundo aqui nessa vida tentando se entender e tentando fazer dar certo, sabe? Então, eu queria trazer isso como uma reflexão que eu fiz, até em relação ao livro que eu comentei que eu tava lendo, porque não se enxergue só como problema, sabe? Se enxergue também como a solução. Eu sei que é um papo meio coach, e às vezes eu nem acredito que eu tô falando essas coisas, mas se enxergue como a solução. Tu tá aqui no mundo por algum motivo, sabe? Tu tem que entregar alguma coisa, todo mundo tem o seu valor. E entende que tu é a solução da tua vida. E só tu sabe o que tu sente quando tu deita a cabeça no travesseiro, só tu sabe quem tu é por dentro. Então, eu sei que é um papo, cara, muito coach. Mas eu tava pensando nisso e eu precisava compartilhar, porque, enfim, assim como me ajudou e tem me ajudado, pode ajudar alguém aí também. Às vezes eu não acredito que eu falo essas coisas, porque na minha adolescência, se a minha eu adolescente me visse hoje, ela ia falar, cara, quem tu te tornou? Mas essa é a graça da vida, é as mudanças que a gente faz, eu acho, não só no físico, mas o mental, o espiritual, enfim, né? Vou agora aproveitar o ensinar.